começou na passada terça-feira, dia 20 de junho de 2023, a quinta audiência do julgamento do rapper YNW Melly. O rapper é acusado de matar 2 amigos em outubro de 2018 e, se considerado culpado no julgamento, ele pode ser condenado à pena de morte. A audiência de terça-feira estava marcada para as 9 da manhã. No entanto, um dos membros do júri esteve no hospital, pelo que foi reagendada para a parte da tarde. Quando a audiência finalmente começou, o juiz informou que o pedido de anulação de julgamento que foi feito pela defesa foi rejeitado. O juiz considerou que, apesar da procuradora ter cometido alguns erros na última audiência, isso não foi o suficiente para a anulação do julgamento, pelo que a audiência prosseguiu. The attorneys were given the written order denying the motion for a mistrial this past Friday. Defense attorney Stuart Adelson told our very own Terry Austin that the attorneys were given the written order denying this mistrial. Even though the judge denied the motion, because I think that was the appropriate thing to do, they've gone through jury selection, they're well into this trial. What they've done is create a significant appellate issue in the case, the prosecutors, by doing what it is that they did. It was a bad prosecutorial move. Last point, Anjanette, when I was the county prosecutor, if one of my assistant prosecutors circumvented a ruling like that, they would not have a job. A primeira pessoa a testemunhar no quinto dia de audiências foi uma responsável pela empresa de telecomunicações que alega ter conseguido rastrear o telemóvel de YNW Melly na noite do crime. A testemunha explicou ao júri de que forma é feita a análise dos dados emitidos pelas torres de telecomunicações para obter a localização do telefone. Ela foi depois questionada pela defesa, que conseguiu provar que o telefone nem sempre está ligado à torre mais próxima, mas sim a que tem o melhor sinal, que por sua vez pode ser a quilómetros de distância. Isso faz com que a localização não seja exata. Os detetives conseguiram apenas obter uma localização aproximada do aparelho. As questões do advogado de defesa mostraram mais uma vez que as provas apresentadas pela acusação podem pintar um quadro diferente daquele descrito por Melly e Bortland. No entanto, não é o suficiente para provar que Melly é o culpado do crime. The cell phone data just means the cell phone was at the scene. As a matter of fact, it doesn't even mean Melly was at the scene because the phone could have been carried by anyone else. So I definitely don't think that it's a problem, anything Melly may have said at this point, because the prosecution hasn't proven that Melly was at the crime scene, that he was holding the phone, or that he was in the car. The only thing they are showing right now is the location of the cell phone. A segunda testemunha foi um agente da polícia de Miramar que esteve envolvido na investigação. O agente foi questionado pela procuradora e pôde explicar qual o seu papel no caso. Analisou dados que estavam no telefone que a procuradora alega pertencer ao YNW Melly. Ele explicou também o procedimento de análise dos dados e reconheceu uma pen que continha toda a informação retirada do telefone. Outro motivo que levou a defesa a pedir a anulação das provas foi o facto do telefone não estar registado em nome de Melly e de os investigadores não o terem recuperado na sua posse. Para além disso, o telefone continuou a ser utilizado mesmo após a prisão de Melly. O juiz tomou nota do pedido de anulação de provas feito pela defesa de Melly e chamou a terceira testemunha para continuar a audiência. A terceira pessoa a testemunhar foi um agente do FBI que também esteve envolvido na investigação. Também ele efetuou análise aos dados do telefone que a acusação alega pertencer ao rapper. Após explicar o seu procedimento de análise, a defesa fez uma nova objeção e pediram que o testemunho não fosse aceito pelo mesmo motivo indicado anteriormente. A acusação não conseguiu provar que o telefone pertence ao rapper, uma vez que não estava em seu nome e não foi recuperado em sua posse. Outra objeção levantada pela defesa é que certas provas que estavam a ser mostradas durante o julgamento não foram aceitas pelo juiz, e a defesa não foi informada da existência de tais provas. A partir deste momento, o julgamento não avançou. Tivemos horas de audiências em que tudo o que se falou foi de procedimentos legais. A defesa a argumentar porque o juiz devia anular as provas, enquanto a acusação argumentava que elas deviam ser incluídas no caso. O juiz não conseguiu chegar a uma decisão, pelo que ficou de analisar a situação e continuar o julgamento no dia seguinte.
No dia 21 de junho de 2023, a audiência começou com o depoimento do mesmo agente do FBI que foi o último a depor no dia anterior. O agente começou por explicar a análise que fez aos dados recolhidos nos telefones. Para auxiliar o seu depoimento, foi mostrado um mapa da cidade. Nesse mapa, podemos ver a localização de Melly e das vítimas naquela noite. O rastreio ao telemóvel dos jovens mostrou que Melly esteve com eles desde o momento em que saiu do estúdio, às 13h20 da manhã, mas mostrou também que cerca de 1 hora mais tarde, o rapper separou-se do resto do grupo e foi em direção oposta. Segundo a análise do agente do FBI, YNW Melly saiu do carro pouco tempo antes das vítimas serem levadas para o hospital. Em seguida, foi a vez da defesa de questionar o agente. Através do interrogatório, foi possível mostrar que, apesar das torres de telecomunicação porem YNW Melly perto da cena do crime, não é possível dizer com toda a certeza que o jovem estava dentro do carro quando tudo aconteceu. A advogada de YNW Melly fez um ótimo trabalho ao questionar o agente e mostrar que não nos podemos fiar totalmente na informação disponibilizada pelas torres de telecomunicações. No fim da conversa com a advogada, o agente acabou por admitir que aquilo que conseguiram obter foi apenas uma estimativa da localização do telefone naquela noite. Okay, there was a phone in the car. It was attached to Melly. Okay, so what? I think there's no way you can conclude that Jamel Demons did these murders just because a phone attached to his name was in the proximity of the shootings. I just think it's just too tenuous without more corroboration. So, yeah, if you're hanging your hat on that cell phone stuff, I think it's a loser. Após o testemunho do agente, o juiz decidiu falar com a defesa e a acusação em relação às provas que estavam a ser apresentadas. Ele disse à procuradora que não podia continuar a investigar o caso e incluir provas sem consultar ninguém, pois a defesa tem o direito de se preparar para o caso, tendo em sua posse todas as provas que serão apresentadas durante o julgamento. O juiz considerou que a procuradora violou as regras do tribunal e decidiu que as provas não poderiam ser usadas e que, a partir daquele momento, não ia admitir que mais provas fossem incluídas no caso. My thought is that the discovery cutoff, you can keep investigating the case however you feel fit, and you're more than welcome to do that. However, that doesn't mean that anything you find can be used at trial as in evidence. That seems to me to be a Richardson violation. There's discovery that's ongoing, you know about it, and you're not telling them about it until we're here in court. So as far as I'm already is concerned, I think that's a discovery violation. And I'm finding it to be a discovery violation. I just think the only way it can be cured is he's not going to testify about this second procedure that happened. If you have other information, other discovery that's in the works, you better share it with them, because right now, if you don't have it, they're not aware of it now. It's not coming in unless there's something extraordinary. A segunda pessoa a testemunhar na quarta-feira, dia 21, foi um investigador forense que analisou as provas recolhidas relacionadas com o caso. Ele explicou que fez análise de ADN ao carro onde os jovens estavam naquela noite e todos os itens que estavam no interior. Após o seu testemunho, também ele foi questionado pela defesa e o advogado de Melly fez questão de deixar bem claro que não foram encontradas impressões digitais do rapper em nenhum dos itens que estavam no interior da viatura. Só após uma série de análises que foram efetuadas em diferentes datas, o ADN do jovem foi encontrado na porta por trás do condutor. O advogado fez questão de frisar que as análises de ADN só foram feitas 3 anos após a prisão do rapper. Alguns testes só foram efetuados após o julgamento começar, incluindo a análise à porta do carro, onde foram encontradas as impressões digitais de YNW Melly. As provas acabam por não ser muito relevantes, uma vez que já vimos o vídeo onde Melly entra no carro na noite do crime. E o simples facto de ter as suas impressões digitais na porta do carro, mais uma vez, não implica que ele matou os seus amigos.
O advogado de defesa levantou uma questão que com certeza deixou o júri a pensar. Foram feitos inúmeros testes de ADN e nunca foi encontrado o ADN de Melly no carro. Mas só após o julgamento começar, 5 anos após o crime, a polícia de Miramar lembrou-se de pedir mais uma análise à porta e quase que milagrosamente encontraram o ADN do rapper. O investigador explicou ainda que para o ADN durar 5 anos em algum objeto, ele tem que estar armazenado num local com temperatura adequada e ambiente seco, de preferência dentro de um saco plástico. O advogado de defesa de Melly disse de uma forma bastante irónica que é muito pouco provável que o carro estivesse conservado num ambiente fresco e seco e dentro de um saco plástico. De facto, é muito estranho que só após o julgamento começar, a acusação tenha encontrado as impressões digitais de Melly. E lembramos que desde o início do julgamento, o advogado de defesa do rapper disse que ele está apenas a ser um alvo para a polícia que estava a fazer de tudo para incriminá-lo. Após o testemunho do agente em questão, o juiz decidiu dar a audiência como terminada e continuar o julgamento no dia seguinte. A audiência de quinta-feira, dia 22 de junho, começou com o depoimento de um agente à paisana da polícia de Miramar. Antes de começar o seu depoimento, deu-se um longo debate entre a defesa e a acusação para saber se o seu testemunho era válido, uma vez que ele teria de usar uma máscara para testemunhar sem ser reconhecido. E segundo a defesa, isso não é permitido segundo as regras do tribunal. Existe uma lei que garante o direito do júri de confrontar a testemunha e poder ver as suas expressões enquanto dá o depoimento. Judge, first of all, regarding that, I would like to see the outfit that he is supposedly going to wear to disguise himself. It's a violation of the Confrontation Clause of the U.S. Constitution. I think the court needs to see it because it covers his entire face other than his eyes. So the jury cannot see and observe his demeanor at all. And the Confrontation Clause deals with the demeanor of the witness. O agente foi chamado para a sala de audiências após o júri ser retirado para explicar o motivo de ter de usar a máscara. Ele disse ao juiz que já trabalhou como infiltrado em dezenas de organizações criminosas e recentemente tem sofrido muitas ameaças. Segundo ele, existe um prémio de $50 mil sob a sua cabeça. Gang investigation. During that investigation, there was conversations about placing a bounty on my head, upwards of $50,000. Photographs of deputies were sent with my name attached to it. People trying to figure out who I am, what I look like. Após a explicação do agente, a defesa e a acusação argumentaram durante horas se o agente devia ou não testemunhar. O juiz aceitou a argumentação da acusação e o motivo apresentado pelo agente infiltrado para usar a máscara em tribunal. Foi então que o juiz mandou entrar o júri novamente para que, finalmente, o agente infiltrado pudesse dar o seu testemunho. Mas antes disso, ele teve de explicar ao júri o porquê de estar de cara tapada em tribunal, uma vez que alguns jurados disseram estar desconfortáveis com a sua presença. Credible threats on your life. Yes. Is there currently a credible threat on your life? Yes. In terms of is there an amount of money assigned to the death of you that has been offered up? Approximately $50,000. In terms of your safety and security, why do you wear the mask for those reasons? To protect my family. O agente à paisana tem anos de experiência no que toca à investigação a gangues e começou o seu testemunho por explicar ao júri de que forma os gangues se estruturam, como se comunicam e o tipo de códigos morais que eles seguem. Ele explicou também de que forma é possível perceber que o YNW Melly é um membro dos Bloods. Após o agente falar das várias investigações que já conduziu e um pouco do funcionamento e estrutura do gangue, o juiz decidiu fazer uma pausa para o almoço. Na parte da tarde, a audiência retomou com o tema do alegado telefone de YNW Melly.
Para provar que o telefone pertence ao rapper, a promotora mostrou ao juiz uma série de fotografias de Melly que estavam no telefone. Mas para além disso, ela mostrou também algo que chocou a todos. Mensagens onde o rapper discute com a sua mãe sobre o conflito que existia entre eles e a família de Zack Chaser, uma das vítimas daquela noite. This is discussions and where he is calling her mom about and talking about the argument and the fight between the defendant, Zack Chaser, and as he's referred to at this bottom message, where she is talking to Mr. Demons about that person. I don't know what all going on. He's talking, making a live video talking about your mother, trying to make people hate you. That's why I have never and would never do that. I love you, and that's your best friend. This is not for social media. You started it by texting his mama, it's gonna be problems, and not even knowing what you're talking about. You a grown-ass lady doing childish shit, ain't nobody tell you to text her, she minding her business, going to work, you effing with her. As mensagens apresentadas pela procuradora têm uma grande importância e podem revelar a motivação do crime. O que deixou todos a pensar é que, apesar do peso que as mensagens possam ter para ajudar a condenar YNW Melly, a promotora focou-se nelas apenas por poucos minutos, como forma de provar que o telefone pertencia ao rapper. Ela não mostrou a conversa na totalidade e nem explicou o contexto das mensagens, o que leva a crer que existem mais mensagens e a promotora está a aguardar essa prova para o final do julgamento. Mais uma conversa foi mostrada pela procuradora. Outra conversa entre Melly e a sua mãe, onde o jovem pede à mãe que lhe compre uma arma com a máxima urgência. He then asks his mother to buy him a Glock ASAP and telling her, let go now. So she then responds, okay, what's wrong? She says, I got your 45. Then his response, I just don't want no illegal gun. Não é claro o motivo dele pedir uma arma legal pouco tempo antes do crime, mas facto é que isso deve ter levantado muitas dúvidas ao júri. Essas mensagens vêm mais uma vez lembrar que, apesar de todos nós termos a nossa opinião sobre o que possa vir a acontecer no julgamento, a verdade é que não sabemos quais as provas que serão apresentadas nos próximos dias e, consequentemente, qual será a decisão do júri. Parece cada vez mais difícil dizer se o rapper terá novamente a sua liberdade ou se será condenado a pena de morte. A procuradora mostrou mais mensagens encontradas no telefone de YNW Melly e pediu ao agente que explicasse ao júri o significado de algumas mensagens. Como mencionado anteriormente, YNW Melly é um membro dos G-Shine, um set dos Bloods. Nas mensagens, Melly falava com outro membro do gang. Eles falavam numa linguagem específica dos Bloods e discutiam certas regras da organização. So in terms of the term HURK, H-U-R-K, on this particular message, is that something you've seen before? Yes. And what does HURK mean? HURK is a term used by members of G-Shine to refer to each other. So Detective Polo, in terms of your training and experience in narcotics and gang investigation, what is a square? Square is in reference to a kilogram of any type of narcotic that is sold in kilograms because it's shaped like a square. Okay. O testemunho do agente foi no sentido de provar que o YNW Melly é realmente um membro dos Bloods. Pertencer a um gang é um agravante para a pena de morte em Flórida. O agente realmente conseguiu demonstrar que o rapper pertence ao gang, e isso foi mais uma pequena vitória para a acusação. Após o testemunho do agente infiltrado, o juiz decidiu declarar a audiência como terminada. E uma vez que o tribunal não funciona à sexta-feira em Flórida, a próxima audiência será na segunda-feira, dia 26 de junho. O julgamento de YNW Melly está a ser muito complicado e ainda vai se prolongar por mais alguns dias. Dias de debates intensos que vão decidir o futuro do rapper. Em apenas alguns dias, vamos saber se YNW Melly, um dos rappers mais talentosos da nova geração, será condenado pela morte dos seus dois amigos ou se terá novamente a sua liberdade. As próximas audiências serão decisivas para o julgamento e nós vamos estar atentos a todas as atualizações para que possamos manter-vos informados.
Subscreve ao canal e ativa as notificações para estar informado sobre tudo o que acontece no mundo do rap.